Olá, estou passando para deixar uma breve mensagem com você nesse círculo de oração das quartas-feiras. E nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens sobre oração. E eu quero iniciar hoje com o título Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo como orar, de modo que a nossa oração chegue ao coração do Pai e agrade o Pai. Eu quero te convidar para refletir inicialmente nesse versículo, palavras do Senhor Jesus, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 1, que assim diz: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Sabe, queridos, é esta humildade de se aproximar de Cristo e reconhecer que precisamos aprender com Ele como orar. Os discípulos ficaram impressionados pela prática da oração do Senhor, algo íntimo entre ele e o Pai, e os discípulos não sabiam como fazê-lo. E nessa caminhada desses estudos, dessas quartas-feiras, nós vamos aprender com o Senhor como orar melhor, de modo que a nossa oração seja eficaz, chegue ao coração do Pai com poder, que agrade ao Pai, e Ele nos atenderá. Vamos, então, dar continuidade, refletindo sobre outro texto bíblico. Em João, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Reflita sobre esse texto. Observe que palavra profunda. Tudo o que você quiser. Você vai entrar numa área que é a área do poder de Deus. Tudo o que você quiser vos será feito. Mas esse poder de Deus, estará disponível para quem? Quais são as condicionantes? Quais são as condições? E o texto deixa claro: se vós estiverdes em mim. O que é estar em Cristo? É estar vivendo Cristo. Você é um representante de Cristo nessa terra, um embaixador dele. Você age como se Cristo fosse. Como agiria Cristo aqui? Como ele pensaria? Quais seriam as prioridades de Cristo? Eu quero viver em Cristo. E quem vive em Cristo, em obediência à palavra de Cristo, vai fazer os pedidos de acordo com a vontade de Deus. E não para o seu bel prazer, para os seus interesses egoístas. Mas é uma vida transformada por Cristo, uma nova vida que passa a priorizar a palavra de Cristo e a vivê-la nessas circunstâncias de nossa vida terrena. Estar em Cristo, vida transformada por Cristo, tendo prazer em viver segundo a palavra de Cristo, são essas vidas que, quando oram, essa oração agrada a Deus, que eles vão pedir de acordo com a prioridade do reino de Deus para a glória de Deus. Muitas pessoas vivem essa vida a seu bel prazer. Aí quando as coisas não dão certo, sabe? Elas correm para a presença do Senhor, ou correm para uma igreja, ou procuram um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma oração forte. A oração vira um grito de socorro. Não é assim. Oração é um momento especial de comunhão com o Todo-Poderoso, de uma vida que vive em Cristo. É isto. Essas são as condições. E como está a sua vida? Você está vivendo em Cristo? Cristo é o Senhor da sua vida. Ele te transformou. Você é um servo que o serve com amor e com prazer. As palavras de Cristo têm eco no seu coração. Você as ama e é guiado por elas. E aí sim, você vai pedir o que quiser. Porque o Senhor sabe que o que você vai querer está de acordo com a santa palavra dele, com as prioridades dele. Oração, pois,
é o caminho para nós adentrarmos no mistério do poder de Deus. Continuando na Santa Palavra de Deus, nós encontramos em Hebreus, capítulo 7, 25, o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele nos salva, porque ele é o único que pode nos levar ao Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos salva. Por meio de Cristo, chegamos à presença de Deus e nós vivemos debaixo da graça desse Deus e temos o Senhor Jesus à direita do Pai intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Esse trecho está nos passando essa visão de que a missão de Cristo hoje, o ministério de Cristo hoje, é estar intercedendo como o meu sumo sacerdote. Ele é o meu sacerdote diante do Pai. Sabe, queridos, é assim que devemos viver, seguindo o exemplo de Cristo. Se Cristo está em mim, a minha oração passa por esse ponto, sacerdócio. E o texto seguinte nos fala claramente sobre esse sacerdócio, quando diz assim, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes. Reis mexe com o poder de Deus. Nós, como filhos de Deus, transformados pelo Senhor, salvos por Jesus, fazemos parte do reino de Deus e temos acesso a esse poder. Agora, sacerdotes é aqueles que abençoam os que estão ao seu redor. Sacerdotes intercedem. Por isso que é muito importante você saber que oração passa pelo sacerdócio. Você foi escolhido por Deus, não só para ser um rei, exercer esse poder de Deus, como reis do Senhor, mas como sacerdotes. O nosso sacerdócio para abençoar vidas. É isso que Deus quer de você. Para que em tudo que façamos, o Senhor seja glorificado. Nós somos sacerdotes para abençoar as pessoas. Sabe, queridos, todo filho de Deus é um sacerdote. Tem acesso direto ao Pai em nome de Jesus. Não existe na igreja do Senhor Jesus uma classe sacerdotal. Isso é um absurdo. Isso era coisa do Velho Testamento. Nós estamos agora, como igreja do Senhor, todos somos sacerdotes. Não precisamos de ir a um outro homem pecador para que, por meio desse outro homem pecador, eu possa ter acesso ao trono de Deus. Eu vou direto. Oração é ministério sacerdotal. Oração é sacerdócio. Oração é isso. Ele nos fez reis e sacerdotes. Assuma o seu ministério sacerdotal, que não é um ministério para si próprio, mas é um ministério que olha ao redor e vê o sofrimento do seu semelhante e intercede por eles diante do Pai. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar com você está em Colossenses, capítulo 3, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. À destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que esse texto está falando para mim? Ressurreição. Oração é para pessoas que experimentaram a ressurreição. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Um dia, o Senhor entrou na minha vida, me transformou. Eu estava morto nos meus pecados. E agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, ressuscitados com Cristo, assim como Cristo morreu, morremos com Ele.
E assim como Cristo ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Essa é uma realidade que está dentro de cada um de nós. E aí sim, os que ressuscitaram em Cristo devem estar pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima, e não nas coisas da terra, diz o texto. Por isso que tem muita gente sofrendo, porque a vida delas só gira em torno dos interesses terrenos. A vida dela é limitada a essa existência. Essas pessoas não conseguem projetar nada para além disso, porque ainda não ressuscitaram. E oração é quando nós colocamos a nossa mente nas coisas do alto. Quando nós pensamos no ministério que Deus nos deu, no reino de Deus, para abençoar vidas, na missão de Deus. É para pessoas ressurretas. Quem ainda não experimentou a ressurreição não consegue entender isso. Oração é para pessoas ressuscitadas em Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, então nós devemos buscar. Porque quem não foi ressuscitado, não adianta, não consegue. Só os ressuscitados busquem as coisas do alto, refletir na palavra de Deus, abençoar vidas, levando-as para o reino de Deus. Continuando, o texto da Santa Palavra de Deus que está em Colossenses nos diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ou seja, nós morremos com Cristo, nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, e a nossa vida está escondida o que nós vamos ser. E esse Cristo, diz aí, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele vai voltar, Ele vai se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vai ser um momento maravilhoso, quando nós todos vamos ressuscitar com Cristo na vinda dele e teremos novos corpos, chamados corpos glorificados, quando Cristo, que é a nossa vida, que já está dentro de mim, dentro de você, se você entregou sua vida a Ele, um dia Ele vai se manifestar, Ele vai voltar, nós nos manifestaremos, essa nova vida, com novos corpos, na presença dEle para sempre. Nós somos ressuscitados, que vivemos hoje, ainda sob os limites da fraqueza da nossa carne. E que nós seremos está escondido. Ainda não foi revelado o que nós seremos, mas um dia vai ser revelado. E nós todos estaremos juntos com o Senhor, assim como Ele é. Então, queridos, oração é para pessoas que passaram por essa experiência, pessoas que ressuscitaram em Cristo. E que um dia, quando Ele se manifestar, estaremos juntos com Ele na ressurreição final de todos. É importante você entender isso. Oração é um privilégio, é um ministério para aqueles que experimentaram a nova vida, que morreram com Cristo na cruz e ressuscitaram com Cristo, porque entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Para terminar, eu quero apenas reforçar essas 3 ideias principais. Ensina-nos a orar, Senhor. E o Senhor diz claramente, vocês, para terem uma oração com poder, para vocês experimentarem o poder na oração, vocês precisam estar em mim, e minhas palavras estarem em você. Vocês precisam viver nesse mundo como eu gostaria que vocês vivessem, de acordo com a minha palavra. Vivam o meu evangelho. O segundo, ensina-nos a orar, Senhor. O Senhor está te ensinando. Você precisa entender. Você precisa admitir. Você precisa aceitar o teu ministério. O ministério que eu te dei. Você precisa exercer o seu sacerdócio. Não pensar só em você. O sacerdote, ele intercede pelas pessoas que estão ao seu redor. Seja um sacerdócio do Senhor. Assuma esse ministério. E aí sim, você estará agradando o Senhor, porque Ele te chamou para isso, para ser reis, nós somos reis e sacerdotes. O poder e a intercessão, o serviço. Uma conjuga com a outra. Se você não serve, você não tem acesso ao poder. Reis e sacerdotes. E, finalmente,
ressurreição. Você é um ressurreto do Senhor. Você já entregou a sua vida a Jesus? Já experimentou o seu novo nascimento? Se você experimentou o seu novo nascimento, entregou a sua vida a Jesus, a sua mente está capacitada pelo Espírito para pensar nas coisas de cima e viver por elas. A sua vida possa ser dirigida pela palavra santa do Senhor, pela missão que Deus te deu, porque Ele dirige a sua vida, está voltada para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Sabe, queridos, eu espero que nessa primeira reflexão você possa ter percebido a profundidade, a importância deste assunto, o que é verdadeiramente, o que é oração, como ter uma oração, ser um filho de Deus que ore de forma que agrade a Deus, que abençoe vidas, uma oração poderosa de uma vida que é um sacerdote, uma vida que passou pela morte e hoje vive na ressurreição. Nós somos vidas novas, ressurretas. E um dia seremos como Cristo é, vivendo para sempre na sua presença. Mas enquanto estamos aqui, devemos nos aproximar do Senhor com humildade. E a cada dia, Senhor, me ensine a orar. Eu quero aprender com o Senhor a ter uma